Sou Alex Souza, e nunca pensei que a casa onde cresci poderia abrigar tantos segredos obscuros. A história da minha família sempre foi envolta em um véu de mistério, mas, à medida que as sombras do passado começaram a se revelar, percebi que nossa árvore genealógica estava marcada por eventos macabros. Tudo começou quando herdei a casa dos meus pais após o falecimento deles. Ao explorar os cantos escuros da residência, descobri um porão há muito esquecido. Ao abrir a porta, uma onda de um cheiro mofado e envelhecido atingiu-me, como se o próprio porão respirasse vida própria. Entre caixas empoeiradas e móveis cobertos por lençóis, encontrei uma série de diários pertencentes a gerações passadas dos Souza. A curiosidade superou meu bom senso, e comecei a folhear aquelas páginas amareladas. O que descobri deixou-me arrepiado até a alma. Os relatos detalhavam eventos sombrios que ocorreram na década de 1930. Um tio-avô, Raul Souza, era mencionado frequentemente, associado a práticas ocultas e rituais misteriosos. Parecia que a família Souza estava envolvida em algo mais sinistro do que eu poderia imaginar. Em uma noite específica, a leitura revelou um evento que mudaria a trajetória da nossa linhagem. Raul conduziu um ritual para obter poderes sobrenaturais, sacrificando algo que os diários se recusavam a detalhar. Os registros sugeriam que a casa em que cresci estava diretamente ligada a esse ritual. A partir daquela descoberta, eventos inexplicáveis começaram a assolar a casa. Sombras moviam-se pelos corredores, murmúrios ecoavam nas paredes e a sensação de ser observado tornou-se constante. A família Souza, aparentemente abençoada com sucesso e prosperidade, estava também marcada pela maldição de um pacto ancestral. Decidi explorar mais a fundo, investigando o porão com uma lanterna tremendo nas mãos. Encontrei uma porta secreta atrás de um painel de madeira, revelando um compartimento oculto. Ali, símbolos esotéricos estavam desenhados nas paredes, e uma atmosfera carregada de energia negra pairava no ar. Ao tocar um antigo medalhão de família que encontrei no chão, uma visão assombrosa tomou conta de mim. Vi Raul, meu tio-avô, realizando o ritual sombrio, invocando algo do além. Seus olhos refletiam uma escuridão profunda, indicando que ele havia abraçado um poder sinistro em troca de algo irreparável. Percebi, então, que a maldição da família Souza era uma herança amaldiçoada. Os eventos paranormais na casa eram apenas sintomas do preço pago por gerações anteriores por um desejo insaciável de poder. Agora, enquanto tento desvendar os segredos obscuros da minha família, sou assombrado por sombras que se movem nas paredes, vozes sussurrantes e a certeza de que, ao abrir as portas do passado, também despertei algo que estava melhor adormecido. A casa Souza, uma vez santuário, tornou-se um abismo de segredos que ameaça engolir aqueles que ousam desafiá-los. Meu nome é Sarah Anderson, e jamais imaginei que os segredos de minha família poderiam ser tão sinistros. A saga dos Anderson remonta a séculos, e cada geração parece ter escondido um segredo mais obscuro que o anterior. Ao abrir as páginas empoeiradas de velhos álbuns de família, deparei-me com uma narrativa marcada por um pacto macabro e uma maldição que se arrasta por décadas. O mistério começou a se revelar quando encontrei uma caixa antiga no sótão da casa ancestral dos Anderson, localizada em uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos. Dentro, descobri cartas amareladas, fotografias desbotadas e um diário pertencente a meu trisavô, Jeremiah Anderson. As páginas do diário eram um relato detalhado dos eventos que aconteceram no final do século XIX. Jeremiah, desesperado por sucesso e riqueza, fez um pacto com uma entidade sombria em troca de prosperidade para sua família. O preço desse acordo, no entanto, estava oculto nas entrelinhas,
e a família Anderson tornou-se prisioneira de uma maldição indizível. Ao longo das décadas, a prosperidade dos Anderson foi manchada por tragédias inexplicáveis. Cada geração parecia carregar o peso da maldição que Jeremias trouxera sobre a família. A cada 30 anos, a entidade exigia um tributo, e um membro da família desaparecia misteriosamente. No diário de Jeremias, ele descreveu o ritual que selou o pacto. Uma noite escura, no bosque próximo à propriedade, onde sombras dançavam ao redor de uma fogueira. Jeremias ofereceu algo inominável à entidade em troca de riquezas, sem saber que estava condenando seus descendentes a um destino sombrio. Minha pesquisa nos levou a descobrir uma cripta oculta no cemitério local, onde os membros desaparecidos da família Anderson eram sepultados sem cerimônia, marcando o cumprimento do tributo à entidade. Cada lápide continha símbolos arcanos, indicando uma ligação profunda com forças além da compreensão humana. Decidida a quebrar o ciclo de sofrimento, iniciei uma jornada para desvendar o mistério e livrar minha família dessa maldição milenar. No entanto, à medida que cavava mais fundo na história, sombras pareciam se materializar nos cantos da casa, e vozes sussurrantes ecoavam pelos corredores. A cada noite, sonhos perturbadores me assombravam, revelando visões do pacto sinistro de Jeremias e da entidade sombria que agora parecia desejar minha alma. Os membros restantes da família Anderson, ignorantes da maldição que os enlaça, continuavam suas vidas diárias, alheios à escuridão que se aproximava. Agora, enquanto luto para desvendar o mistério que permeia a linhagem dos Anderson, sinto que estou sendo observada por olhos invisíveis, e o peso do segredo ancestral pesa como uma âncora em minha alma. A maldição que enlaça minha família é uma sombra inescapável, e temo que, ao desvendar os segredos ocultos, possa acordar uma força que deseja permanecer nas sombras, obscurecendo as gerações futuras dos Anderson. Naquela casa antiga de madeira, onde os corredores eram como labirintos e os móveis pareciam carregar o peso de muitas histórias, eu, uma criança curiosa, descobri os segredos mais sombrios que minha família guardava. Lembro-me de noites silenciosas, onde sussurros ecoavam pelos corredores e sombras dançavam nas paredes. Sempre me disseram para não explorar a casa durante a noite, mas minha curiosidade infantil não conhecia limites. Certa noite, enquanto todos dormiam, decidi investigar o que realmente acontecia naqueles corredores escuros. Desci as escadas furtivamente, a madeira rangendo sob meus pés pequenos. As sombras dançavam ao meu redor, como se a casa estivesse viva, respirando segredos que eu, até então, desconhecia. Fui guiado por uma luz tênue que vinha de uma sala esquecida nos confins da casa. Ao abrir a porta entreaberta, deparei-me com um cenário digno de pesadelos. Velas tremulavam, revelando um cômodo repleto de fotografias antigas e objetos estranhos. Encontrei um álbum de família esquecido. Suas páginas amareladas contavam histórias de parentes há muito perdidos no tempo. Fotos de rostos desconhecidos olhavam para mim como espectros do passado. Então, algo capturou minha atenção em uma porta secreta oculta atrás de uma cortina pesada. Ao abri-la, entrei em uma sala subterrânea, iluminada apenas por uma luz fraca que emanava de velas dispostas em torno de um altar. Na parede, símbolos estranhos estavam gravados, formando um padrão misterioso. No centro da sala, encontrei uma caixa ornada com entalhes intricados. Ao abri-la, revelou-se uma coleção de cartas antigas, relatos de pactos sombrios e eventos que nunca foram mencionados nas histórias contadas à luz do dia. A cada carta que lia, mais me aprofundava na escuridão que envolvia a minha família. Aquelas palavras, escritas por mãos trêmulas, descreviam sacrifícios e rituais que haviam ocorrido por gerações.
O preço pago pelo sucesso da família estava marcado por pactos com forças além da compreensão humana. Sentia-me como se tivesse desvendado um segredo proibido, um conhecimento que uma criança não deveria possuir. Subitamente, uma sensação de frio percorreu meu corpo. O som de passos ecoou na sala, e uma sombra se materializou diante de mim. Não conseguia ver o rosto, mas sentia a presença de olhos queimando em minha alma. Em um sussurro suave, a sombra falou palavras que arrepiaram minha espinha, como se a própria casa estivesse se comunicando comigo. Apavorado, corri de volta para meu quarto e me enfiei debaixo das cobertas, tentando apagar as imagens aterrorizantes da minha mente. Aquela noite, descobri que minha família carregava consigo mais do que apenas histórias de sucesso e prosperidade. Nossas raízes estavam entrelaçadas com algo mais sombrio, algo que não podia ser escondido por muito mais tempo. A partir daquele dia, a casa tornou-se um palco de eventos inexplicáveis. Sombras dançavam mais intensamente, sussurros tornavam-se mais audíveis. A criança curiosa que uma vez desvendou os segredos da família agora estava presa em um pesadelo que ela mesma ajudou a despertar. A vida parecia comum, banal até que descobri o segredo mais sombrio que assolava minha família, um segredo que moldou cada passo de nossas vidas, um enigma que agora ameaçava devorar tudo que conhecíamos. Eu sou Emily, a última de uma linhagem que carrega um fardo indescritível. Minha jornada começou quando, após a morte de meu avô, encontrei um diário antigo escondido em seu escritório empoeirado. Suas páginas, desgastadas pelo tempo, revelavam uma narrativa de horrores e segredos inomináveis. A história remontava a tempos esquecidos, quando um ancestral distante fez um pacto com algo que jamais deveria ser invocado. Meu tataravô, obsedado pelo desejo de poder e riqueza, selou um acordo com uma entidade sombria em troca de prosperidade. No entanto, esse pacto tinha um preço, e o preço era nossa própria carne e sangue. A cada década, um membro da família era escolhido como tributo, uma oferta para manter o pacto vivo. As páginas do diário listavam nomes e datas, revelando um padrão inescapável de sacrifícios que remontava a gerações. Ainda mais perturbador, percebi que minha própria mãe foi a última a cumprir esse destino macabro. Determinada a desvendar a verdade, comecei uma jornada pela história da minha família. Descobri câmaras secretas na casa ancestral, onde rituais estranhos haviam ocorrido. Artefatos antigos estavam escondidos sob tábuas soltas e velas derretidas, lembranças de um passado que minha família tentava desesperadamente enterrar. À medida que mergulhava mais fundo na escuridão do passado, comecei a perceber que algo além do entendimento humano estava à espreita. Sombras inquietas dançavam nos cantos da sala, e sussurros ecoavam em corredores vazios. A própria casa parecia possuída por uma energia antiga, uma entidade que testemunhou cada pacto sinistro. Minha busca culminou em uma noite tempestuosa, quando, seguindo as instruções codificadas no diário, encontrei uma passagem secreta que levava a um subsolo esquecido. Ali, em meio a velas trêmulas e símbolos arcanos, deparei-me com um altar macabro onde os tributos de minha família eram sacrificados. Nesse momento, a entidade sombria, há muito confinada, pareceu ganhar vida. Uma presença indescritível encheu o espaço, e minha própria sombra parecia se contorcer, tornando-se uma extensão da escuridão que se erguia diante de mim. A entidade murmurou promessas de poder e riqueza, tentando seduzir-me para que continuasse o ciclo interminável de sacrifícios. Recuei horrorizada, recusando-me a sucumbir ao destino que assolou minha família por tanto tempo. O altar começou a tremer, as velas piscavam freneticamente, e a entidade emitiu um rugido profundo antes de se dissipar em sombras que se dissolveram no ar. Agora, enquanto escrevo este relato,
carrego o peso de uma escolha difícil. Desvendar os segredos da minha família trouxe à tona uma escuridão que ameaça consumir tudo. Seja cortar os laços com o passado ou enfrentar o desconhecido, sei que minha jornada está longe de terminar. O legado macabro dos meus antepassados permanece, mas agora, armada com a verdade, estou determinada a romper as correntes que nos mantiveram presos a esse pesadelo ancestral. Sou Heitor, um mero espectro vagando pelos corredores sombrios da minha própria história familiar, um conto marcado por segredos obscuros que moldaram cada membro que ousou carregar o nome da nossa linhagem. Esta é a história de uma maldição que transcende gerações, uma narrativa de sombras que dançam nos recantos mais profundos da nossa existência. Tudo começou quando encontrei, por acaso, uma velha caixa empoeirada no sótão da casa ancestral. Dentro dela, fotografias desbotadas, cartas amareladas pelo tempo e documentos antigos revelavam uma narrativa de tragédias e segredos inconfessáveis que minha família tentou enterrar sob camadas de silêncio e negação. Descobri que nossa história estava entrelaçada com a prática oculta de rituais proibidos. Meu trisavô, em busca de riqueza e poder, fez um pacto com uma entidade sombria. Em troca de prosperidade, a maldição foi selada. A cada geração, um membro da família seria escolhido como oferenda. A primeira vítima foi meu tataravô, cujo semblante nas fotografias refletia a angústia de um homem condenado. A cada década, a maldição se alimentava da nossa carne e alma, escolhendo entre filhos e filhas, pais e mães. A caixa revelava uma trilha de lágrimas e sacrifícios que me deixou perplexo. Ao investigar mais a fundo, descobri uma câmara secreta sobre a casa, um lugar onde rituais macabros haviam sido realizados. Velas derretidas adornavam altares, e símbolos arcanos estavam gravados nas paredes. Era como se a própria estrutura da casa fosse impregnada pelo peso sombrio dos nossos segredos. Em uma noite tempestuosa, segui os vestígios do passado até a câmara secreta, determinado a quebrar a maldição que pairava sobre minha família. Ao acender uma vela esquecida, as sombras ganharam vida, e uma presença sinistra emergiu, ecoando risos enlouquecedores. A entidade, alimentada pelos séculos de sofrimento da minha família, revelou-se diante de mim. Seus olhos sem pupila perfuraram minha alma, enquanto sua voz sussurrava promessas de poder e desgraça. Sabia que resistir à tentação de ceder à maldição seria a batalha mais difícil que enfrentaria. Com coragem frágil, ergui um artefato ancestral que encontrara na caixa e pronunciei palavras de um antigo grimório. A sala estremeceu, as velas vacilaram, e a entidade emitiu um grito agonizante antes de se dissipar em sombras escuras que se fundiram com a escuridão. A maldição estava quebrada, mas minha família estava irrevogavelmente marcada pelo passado. Agora, enquanto escrevo estas palavras, luto para liberar minha descendência desse legado sombrio. A verdade é uma faca de dois gumes, e o preço da libertação pode ser mais alto do que qualquer um de nós está disposto a pagar. O eco dos segredos obscuros da minha família continuará a ecoar nas sombras, sempre à espreita, aguardando que alguém ouse desafiar a escuridão ancestral.